Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui com as nossas aulas sobre o vetor, a gente vai para a nossa segunda aula, tá? Onde a gente vai falar do que é um vetor resultante, também chamado de vetor soma, tá? Vetor resultante a gente costuma chamar por R com uma setinha em cima, ou o vetor soma, o S com a setinha em cima. Só que o mais utilizado aqui, no nosso caso, vai ser resultante, tá bom? Então vamos lá. Definição. Vetor resultante é um vetor que pode substituir vários outros vetores agindo em conjunto. Aí você vê essa definição, né? E não vai entender nada. Então vamos pegar um exemplo, ó. Dá uma olhada, esse aqui é o Zezinho. Repara que o Zezinho tá triste, tá tristonho, tá cabisbaixo, não é? E o motivo do Zezinho tá triste desse jeito é porque ele tá apaixonado pela Mariazinha. Só que ele não tem coragem de se declarar. Aí um belo dia, lá na hora do intervalo da escola, o Zezinho resolve se declarar para a Mariazinha. Então ele está num canto do pátio, a Mariazinha está no outro, e ele fala, agora eu vou conversar com ela. E ele pega e realiza esse deslocamento aqui pelo pátio, mas no meio do caminho ele para e fica inseguro. Repara que o primeiro deslocamento dele foi um vetor, não é? Ele andou essa distância, que eu posso chamar isso aqui de D1. Quando ele chegou aqui, ele ficou inseguro e resolveu voltar, né? Opa, voltou, novo deslocamento D2. Aí falou, não, mas se eu não for lá conversar com ela agora, outra pessoa vai chegar e eu vou perder a chance. Então ele respirou fundo, andou mais um pouquinho, um deslocamento D3. Aí ele falou, mas e se ela não quiser saber de mim, não quiser conversar comigo? Voltou mais um pouco, olha só, outro deslocamento D4, mais um vetor. Aí, falou, mas peraí, o amigo dele falou, mas o Zezinho, vai lá, senão você vai perder a chance, olha a cara da Mariazinha olhando para você. Ele foi, andou um pouquinho e falou, mas e se ela não quiser conversar comigo? Voltou, aí o outro amigo dele pegou e falou, Zezinho, vai lá, é agora ou nunca. Ele criou coragem, foi lá e olha, chegou e conversou com a Mariazinha, tudo deu certo. Ela também gostava dele, ficou nesse love todo. Olha que belezinha, que aula de física com romance. Agora, repara uma coisa, galera. O Zezinho, até conseguir chegar onde estava a Mariazinha, olha o tanto de deslocamento intermediário que ele fez, né? 7 deslocamentos. Então eu tenho 7 vetores aqui que estão agindo em conjunto, mostrando o caminho que o Zezinho fez, né, esse zigue-zague todo, até encontrar a Mariazinha. Mas o que o Zezinho poderia ter feito que seria muito mais rápido, muito mais eficaz? Isso mesmo. Ele poderia ter ido em linha reta. Ó. Ele poderia sair do ponto inicial e chegar até o ponto final. Então repara que este vetor vermelho aqui, ó, está substituindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vetores em conjunto. Então, acabei de encontrar um único vetor que substituiu vários vetores agindo em conjunto. Este único vetor, que eu pintei de vermelho aqui, é o vetor resultante, tá? Então, percebam que a ideia não é complicada, né? Não é um negócio difícil, certo? E agora a gente vai ver o seguinte, como encontrar o vetor resultante, né? Para eu poder encontrar esse vetor resultante, eu tenho que levar em consideração a posição entre os vetores envolvidos, né? Como estes vetores estão, como é a posição, se eles estão apontando para o mesmo lado, se está um para baixo, um para cima, um para a esquerda e outro para a direita, né? Então, a gente vai ver alguns casos mais importantes envolvendo dois vetores, tá? Então, a gente vai ver os casos envolvendo dois vetores. E as 3 situações mais comuns são essas aqui, ó. Primeiro caso, dois vetores que tenham a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Mesma direção, os dois na horizontal, os dois na vertical. E o mesmo sentido, lembra que o sentido é dado pela extremidade do vetor. Então, são dois vetores apontando para o mesmo lado. Ó. Os dois na horizontal para a direita, os dois na vertical
para cima, tá certo? Então, esse aqui vai ser o nosso primeiro caso, tá? Opa, aqui é um. O nosso segundo caso são vetores que tenham a mesma direção, tá? Ó, os dois na horizontal, os dois na vertical, porém, os sentidos são opostos. Estão apontando para lados contrários, ó, um para a direita e o outro para a esquerda. Um apontando para cima e o outro para baixo, tá certo? E o terceiro caso, tá? É os vetores perpendiculares ou ortogonais entre si. Nossa, mas o que é isso, vetor perpendicular ou ortogonal? Eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, basicamente, vai ser um vetor na horizontal e um vetor na vertical, né? Se eu pegar e ligar um com o outro, né, eu vou obter um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, a gente vai ver esses três casos aqui separadamente, tá? Então, o primeiro caso, vetores de mesma direção e mesmo sentido, né? Como que eu vou determinar esse vetor resultante? Para todos os nossos exemplos, a gente vai considerar o seguinte, que o módulo do vetor A e o módulo do vetor B são respectivamente 4 e 3. Então, ó, módulo do A, 4 unidades, certo? E módulo do vetor B, 3 unidades. Lembra que quando a gente põe a setinha em cima, eu estou trabalhando com o vetor completo, considerando módulo, direção, sentido. E quando a gente coloca ele sem a setinha, eu estou considerando apenas o módulo dele, apenas o tamanho do vetor, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui o meu vetor A, que ele está na horizontal, direção horizontal, sentido para a direita. E aqui um outro vetor, o meu vetor B, que também está na horizontal, sentido para a direita. Então, mesma direção, horizontal e horizontal, mesmo sentido, direita e direita, tá? Eu posso determinar o vetor resultante de duas maneiras, tá? Deixa eu limpar aqui o slide. Eu posso determinar de maneira geométrica, tá? Geometricamente, galera, eu vou estar desenhando o vetor resultante. É aquilo que a gente fez para ver o deslocamento do Zezinho até encontrar a Mariazinha, tá? Então, geometricamente, como que eu faço? Como que eu desenho o vetor resultante? Eu pego um desses dois vetores e desenho ele aqui separadinho. Em seguida, eu pego o segundo vetor e desenho na frente do primeiro, tá? Tomando cuidado com o seguinte, a origem do segundo vetor, vou pôr um O de origem aqui, tem que estar coincidindo com a extremidade do primeiro, tá? Eu vou fazer uma filazinha com os dois vetores, ó, origem do segundo, coincidindo com a extremidade do primeiro, tá certo? Assim que eu faço isso, eu posso pegar e fazer um tracejadinho aqui, ó, onde começa essa fila e um outro tracejadinho onde termina. Por quê? Dessa forma, eu vou saber onde começa e onde termina o vetor resultante, tá? Então, repara, o meu vetor resultante aqui, ele começa na origem do primeiro vetor e ele termina na extremidade do segundo vetor. Então, esse aqui é o meu vetor resultante. Se você fizer com régua, né, e colocar, por exemplo, 4 centímetros, né, 4 unidades, e aqui no vetor B, 3 unidades, na hora que você medir esse cara aqui, ele vai dar 7 unidades, tá certo? Aí que vem a segunda maneira de eu determinar o vetor resultante, que é aquilo que acaba sendo mais pedido, que é eu fazer o cálculo do módulo deste vetor resultante, tá? A gente fala que quando está calculando o módulo, você está fazendo o vetor, encontrando o vetor resultante algebricamente,
Tá certo? Então, quando eu calculo o módulo, eu estou encontrando o vetor resultante algebricamente. E dá para a gente perceber que a resultante, né, o vetor resultante neste caso, deixa eu limpar aqui os slides, né? O vetor resultante, o módulo dele, a gente encontrou de que maneira? Pegou o tamanho do vetor A, no caso aqui 4 unidades, e somou com o tamanho do vetor B, no caso aqui 3 unidades, certo? Repara que não tem setinha em cima, porque eu estou trabalhando apenas com o módulo, né? Apenas com o tamanho do vetor. O módulo não tem setinha, tá? E o módulo do vetor resultante deu 7 unidades, tá certo? Então, primeiro caso tranquilo, né? O segundo caso, que são vetores de mesma direção em sentidos opostos, tá? A gente vai considerar de novo o mesmo caso, módulo do vetor A, 4 unidades, e módulo do vetor B, nossa, ficou horrível esse B aqui, 3 unidades, tá? Então, mesma direção. Os dois podem estar na horizontal, os dois podem estar na vertical, e os sentidos são opostos, tá? Sentidos opostos quer dizer que um está apontando para um lado e o outro para o lado contrário, ó. Um para a direita, um para a esquerda, um para baixo e o outro para cima, tá? No caso aqui, o meu vetor A, ele está na horizontal, né? Direção horizontal, sentido para a direita. E o vetor B, ele está na horizontal, sentido para a esquerda. Estão apontando para lados contrários, tá? É como se tivesse um cabo de guerra. Alguém puxa para a direita e outra pessoa puxa para a esquerda, tá? Geometricamente, tá bom? Ou vetorialmente, né? Trabalhando apenas com os desenhos. Vetorialmente. Trabalhando apenas com os desenhos dos vetores. O que eu faço? Eu desenho um deles, geralmente a gente começa pelo maior vetor, e debaixo do primeiro vetor eu desenho o segundo. Mas não é em qualquer lugar que eu vou colocar o segundo vetor. Eu vou colocar ele fazendo com que, aqui eu desenhei torto, tá? A extremidade do segundo vetor esteja aqui, ó, coincidindo com a origem do primeiro. Outra maneira é fazer o seguinte, ó, colocar o primeiro vetor em cima, certo? Pegar e fazer um tracejadinho aqui na origem do primeiro vetor e lá eu desenhar o segundo vetor, tá? Então, dá na mesma, de um jeito ou de outro vai dar certo. O que vai acontecer, galera? Repara que, deixa eu pegar uma outra cor aqui, repara o seguinte, da origem do primeiro vetor até a extremidade do segundo, sobrou um pedacinho, não é? Ou se eu olhar aqui, ó, sobrou um pedacinho. Este pedacinho que sobrou aqui, que vai ser o meu vetor resultante, tá? Este pedacinho aqui. E repara que o vetor resultante, ele está apontando, combinando com o maior vetor. Então, o vetor resultante é o pedacinho que sobrou do maior vetor. E olha, tanto dessa primeira forma como dessa, se você fizer direitinho com régua, o vetor resultante vai dar igualzinho. Mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Tudo bem? Ah, mas e como que eu faço para encontrar o módulo do vetor resultante, né? Como que eu faço para encontrar ele? Algebricamente, né? Como que eu faço para determinar esse módulo? Se você pegou e olhou que esse cara aqui tinha 4 unidades e esse outro 3 unidades, né? Se você pegou e fez direitinho na régua, este cidadão aqui vai dar 1 unidade, não é? Então, a gente já descobre para encontrar o módulo do vetor resultante, quando eles têm sentidos opostos, eu vou subtrair, tá? Eu vou fazer o maior, tá?
o maior menos o menor. Tudo bem? O maior menos o menor. Por que eu não vou decorar que é A menos B? Porque se o A medir 3 e o B medir 4, né, se eu inverter, isso aqui vai dar menos 1. E módulo, a gente lembra que não pode ser negativo. Então, para garantir que não dê negativo, eu vou pegar o maior vetor, né, o módulo dele, menos o módulo do vetorzinho pequenininho. Então, 4 menos 3, 1 unidade. Tá bom então, galera? E agora, para a gente ir para o terceiro caso, a gente vai ter que recordar uma coisinha lá da matemática, que é o nosso querido amigo Teorema de Pitágoras, que nós vamos usar ele bastante, tá? Quando a gente fala de Teorema de Pitágoras, a gente lembra de triângulo, né? Mais especificamente, triângulo retângulo. Mas o que Carvalhos vem a ser um triângulo retângulo? É um triângulo que um dos seus ângulos internos mede 90 graus. No caso, este carinha aqui, ó, tá? Deixa eu pegar e trocar a cor. Então, ó, este ângulo interno aqui mede 90 graus, certo? Aí a gente se lembra que os dois lados que se unem para formar o ângulo de 90 graus são chamados de catetos, tá? Então, repara, este lado e esse outro são os catetos do meu triângulo retângulo, tá? Então, eu tenho aqui o meu primeiro cateto, que eu vou chamar de cateto 1. Eu tenho o meu segundo cateto, que eu vou chamar de cateto 2, certo? E o terceiro lado, o lado que não encosta no ângulo de 90, ó, repara, dois lados se encontram, se encostam, formam um ângulo de 90, e sobra esse lado maior aqui que não encosta no ângulo de 90. Este cara aqui é chamado de hipotenusa, tá bom? Esse cara aqui é chamado de hipotenusa, tá certo? Aí o que o Pitágoras descobriu, né? Ele percebeu o seguinte: eu consigo relacionar essas três medidas aqui, né? As medidas dos catetos e da hipotenusa. Se eu chamar esse cara aqui de cateto 1, né, e pôr só C1, esse outro cara aqui de C2, que é o cateto 2, e a hipotenusa chamar de H, né, a gente sabe que a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Nossa, isso aqui a gente tenta decorar e vira uma bagunça na nossa cabeça, não é? Basicamente é o seguinte: pego a medida do primeiro cateto e elevo ela ao quadrado, tá? Deixa eu arrumar esse 2 aqui para ficar bonitinho. Tentar pelo menos, né? Então, vem aqui, pego a caneta. Então, ó, cateto 1 elevado ao quadrado, mais o segundo cateto elevado ao quadrado. Isso daqui vai dar a medida da hipotenusa elevado ao quadrado, certo? Ou eu posso inverter esse negócio todo e colocar que hipotenusa ao quadrado é a mesma coisa que cateto 1 ao quadrado mais o segundo cateto elevado ao quadrado. Tá certo? Então, basicamente, isso aqui é o Teorema de Pitágoras. Ó, os dois catetos, tudo elevado ao quadrado e somando, é igual a hipotenusa ao quadrado, certo? E eu posso inverter essa fórmula aqui, ó. Se eu pegar e invertendo, e colocar a hipotenusa no começo, né? Só peguei este carinha que estava depois do igual e coloquei antes. O que estava antes vem para depois, tá? Então, hipotenusa ao quadrado, ou o quadrado da hipotenusa, é igual ao primeiro cateto ao quadrado mais segundo cateto ao quadrado, tá? Tem alguns professores que pegam e fazem o seguinte: chamam a hipotenusa de A, um cateto de B, outro cateto de C. E aí escreve A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais
C ao quadrado. Eu, pessoalmente, não gosto de fazer desse jeito, porque depois vira uma bagunça. Como que eu vou saber quem que é A, como que eu vou saber quem que é B, como que eu vou saber quem que é C, né? Se você quiser utilizar desse jeito, sem problema nenhum. Eu, pessoalmente, gosto de chamar de cateto 1 e cateto 2 para frisar que eu estou lidando com os catetos e por H de hipotenusa, né? Que aí eu, pelo menos, não confundo, tá? Mas aí fica a seu critério. Ah, mas professor, por que você teve que recordar isso daqui para a gente? Eu pensei que eu estava livre disso. Não necessariamente, olha. O nosso terceiro caso, né, para a gente poder calcular o vetor resultante, é caso os vetores sejam perpendiculares ou ortogonais entre si. Lembra que coisas perpendiculares ou ortogonais fazem entre si um ângulo de 90 graus. Então, basicamente, eu vou ter um vetor na vertical, né? O meu vetor A, que já foi falado que o módulo dele é 4 unidades. E o meu vetor B, ele está na horizontal. Então, o módulo do B já foi falado que são 3 unidades, tá? Bom, para eu determinar esse vetor resultante vetorialmente, tá? Vetorialmente, né? Desenhar esse vetor resultante, o que eu vou fazer? Eu pego o primeiro vetor, desenho ele aqui bonitinho. Em seguida, eu desenho o segundo vetor, encostado no primeiro, onde pego a origem do segundo vetor e deixo encostada na extremidade do primeiro, ó. Origem do segundo encostadinha na extremidade do primeiro. Tá certo? Fiz isso, eu vou fechar a figura. Isso aqui se chama regra do polígono, tá? Por que se chama a regra do polígono? Lá em geometria, a gente aprendeu que polígono é uma figura fechada formada apenas por segmentos de reta, apenas por linha reta, apenas por linhas retas. Então, ó, o A, né, o primeiro vetor é um segmento, o B é o segundo segmento, e falta fechar o meu polígono. Fechou o polígono, obtive o vetor resultante. Repara, galera, que todo vetor a gente já sabe que tem uma origem e uma extremidade, não é? A origem do vetor resultante, ela vai coincidir com a origem do primeiro vetor, tá? É a origem livre. E a extremidade do vetor resultante, vou entrar assim aqui, extremidade do vetor resultante vai coincidir com a extremidade do segundo vetor, tá certo? Basicamente era o seguinte, se eu estiver andando, por exemplo, né, uma aplicação muito comum, deixa eu limpar aqui o slide. Se eu estiver andando por um terreno, né, andar 3 metros e depois virar a esquina e andar, aqui é 4, aqui é 4. Andar 4 metros, depois virar a esquina fazendo 90 graus e andar 3 metros. Ao invés de andar 4 e 3, eu poderia seguir em linha reta, não poderia? Esse caminho mais curto seria o vetor resultante. Tudo bem? E para a gente encontrar o módulo, eu não vou somar os vetores, não faz sentido, né? Para eu encontrar o módulo do vetor resultante, eu vou apelar para o teorema de Pitágoras. Por que eu vou apelar para o teorema de Pitágoras? Repara, galera, que o primeiro vetor é um dos catetos de um triângulo retângulo. O segundo vetor é o outro cateto, concorda? Ó, tá se juntando para dar a mãozinha. E
o vetor resultante está fazendo o papel de hipotenusa, não é? Como eu quero encontrar a hipotenusa, eu começo com ela, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual primeiro cateto ao quadrado mais segundo cateto ao quadrado. Neste caso aqui, ó, o que eu vou reparar? Quem está fazendo o papel de primeiro cateto é o vetor A. Olha ele aqui. Quem está fazendo o papel de segundo cateto é o vetor B. Olha ele aqui. E quem está fazendo o papel de hipotenusa é o resultante. Então, por isso que fica resultante ao quadrado é igual primeiro vetor ao quadrado mais segundo vetor ao quadrado, tá? Cuidado, pessoal, que tem muita gente que liga o modo piloto automático, tá? E quer sair somando o primeiro vetor com o segundo vetor. Isso daqui, ó, vou riscar de novo, está errado, tá? Lembra que eu tenho que ver como que é a posição dos vetores entre si, tá? Então, eu vou ter que usar Pitágoras quando os vetores fizerem 90 graus entre si, tá? E aí, como que eu faço? Bom, o resultante ao quadrado, né, depois de usar o teorema de Pitágoras, vai dar... Nossa, eu já coloquei a resposta aqui. Resultante ao quadrado é igual módulo do primeiro vetor, 4 elevado ao quadrado, mais módulo do segundo vetor, 3 elevado ao quadrado. Repara que está tudo ao quadrado aqui, certo? Resultante ao quadrado, não posso esquecer do negócio ao quadrado aqui, vai ser 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4 dá 16, mais 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3 dá 9. Resultante ao quadrado vai ser, eu tenho que fazer essa soma aqui, 16 com 9, 25, certo? Se está elevado ao quadrado, agora eu vou lá e tiro a raiz, que é a raiz quadrada de 25. Portanto, o módulo do vetor resultante aqui vai ser 5 unidades, tá? Se você pegar e fizer direitinho com régua e fazer aqui 4 centímetros para o primeiro vetor e 3 centímetros para o segundo, fizer direitinho, sem ficar torto, na hora que você fechar o triângulo retângulo e medir com a régua, você vai obter 5 centímetros, tá certo? Então, a gente tem que ficar atento, né, reforçando, que dependendo de como estiver a posição entre os vetores, é uma regra que eu vou seguir, tá bom? Então, por enquanto é isso daqui, tá? Depois a gente volta só para fazer alguns exemplos de exercício envolvendo as operações com vetores, tá bom? Então, por enquanto é isso. Bons estudos a todos, galera!